Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de um cara aqui que tratava o mercado como cassino, tá? Vamos falar o que aconteceu, vamos falar um pouco da história dele e o que a gente pode aprender um pouco, né? O que a gente pode tirar disso, o que a gente pode aprender com ele, tá? Esse senhor era o James Harris Simons, né? Mais conhecido como Gene Simons, né? Ele nasceu em 38 e faleceu há quase um ano, né? Faleceu em 10 de maio de 2024, né? A gente não foi divulgada a causa do falecimento dele. Mas ele tinha uma fortuna aí de 31,8 bilhões de dólares, tá? E, enfim, como que ele tratava o mercado? Esse senhor, ele foi o cara que revolucionou o mercado, né? Até tem um livro, O Homem que Decifrou o Mercado. Ele tratava como cassino, né, o mercado. Ele, ele colocava a estatística, né? Colocava a probabilidade dele, né? Ao favor, a probabilidade do trade, né? Em favor dele, né? Ele trabalhava como um cassino. Vamos falar aqui um pouco do cassino, né? Como que o cassino, como que ele ganha dinheiro, né? No cassino aqui, o exemplo da roleta, né? Tem vários jogos, mas a roleta, por exemplo, ela tem 36 números mais um, né? Que é o número verde aqui, que está escondido aqui atrás. Mas tem 18 números pretos e 18 números vermelhos, tá? Então, qual que é a vantagem do cassino? Por exemplo, se a gente aposta no preto, né? A gente tem 18 chances em 37 espaços aqui da roleta de ganhar. Então a gente tem 48,65%, né, de chance, tá? De vitória. Enquanto o cassino tem 51,35% de chance, né? 19 chances em 37 que ele tem. Se a gente postou no preto, ele tem os vermelhos para ganhar mais o verde. Então ele tem 19 chances em 37, tá? Então ele tem 51% de chance de ganhar, né? Essa vantagem é a vantagem que gera dinheiro para o cassino, tá? Então esse senhor, né, ele colocava né, ele tinha uma vantagem estatística, né, sobre em cada trade que ele fazia, né, sobre o mercado ali. Aí alguns vão falar, tinha muito dinheiro, tinha informação privilegiada, né, enfim, tinha tecnologia, o cara, pô, era bilionário. Cara, esse senhor aqui, ele iniciou, alguns dizem, né, que ele iniciou suas estratégias em 78, outros dizem em 82. Então imagina, qual que é a tecnologia que a gente tem hoje, até para pessoa física, né? A gente tem inteligência artificial, a gente tem internet super rápida, né? Enfim, computadores nem se comparam, né? Apesar do cara ter muito dinheiro, pô, 1982, né? Imagina como era um computador em 1982. Eu não, enfim, a gente só vê em filmes, né? Em algumas coisas desse tipo. Mas lá ele já colocava a chance ao seu favor, né? Enfim, através de backtest, através de estatística, né? Qual que foi a rentabilidade desse senhor? Ele, com isso, né? Ele obteve aí, alguns falam em 62% de rentabilidade ao ano, outros dizem 66% de rentabilidade ao ano, tá? E isso impressiona até o Buffett, né? Warren Buffett e o sócio dele, o Munger, né? Dizem, né, que ele foi muito inteligente, muito esperto, né? Enfim, a estratégia dele era muito eficaz, né? Então ele sempre colocava a estatística a seu favor. E como que a gente pode fazer isso, né? A gente, claro, na nossa realidade, na nossa capacidade aqui, que nem se compara a esse grande investidor aqui que foi o Jim Simons, né? Gente, a gente pode, de que forma então? A gente pode planilhar, a gente pode fazer backtest, né? A gente pode ter as estatísticas do nosso sistema, né? E trabalhar com isso, né? Não precisa ser nada, gente, evoluído, não precisa ser nada de outro mundo, né? Alguns falam que setups objetivos não funcionam, né? Mas se não funciona, por exemplo, aqui, 9.3, vamos supor que ele não acerta nada. Gente, é só operar contra e tá tudo bem, ninguém. Pô, se isso aqui não acertasse 40%, acertasse 20% só, e você chega, faz o backtesting e percebe, nossa, não acerta nada esse sistema.
pô, é só operar contra. Onde quer compra você vende, você pode vender, né? Onde quer venda você compra. E você já descobriu um novo sistema aí, né? Que é o 9.3 contra, sei lá, né? A gente pode fazer dessa forma. Então a importância da gente, né, como esses investidores, né, como o fundo Medallion Fund, né, que era chamado, o fundo do Gene Simons atuava, né? Não só atuava backtestings, claro, mas enfim, provavelmente colocava alguma informação fundamentalista aí na jogada, né? É claro que tinham muito mais dados que a gente, né? A gente não nem se compara, né, gente? Mas, enfim, a gente vai nas nossas possibilidades aqui atuando como cassino, colocando a chance ao nosso favor. Esse sistema aqui ó, é um sistema simples, né, que o Palex, Stormer divulgam aqui no Brasil, né, diz que foi criado pelo Larry Williams, né? Então aqui, pelas minhas medições, estou medindo desde o início de fevereiro, tá? Então estou colocando os vídeos, né, das medições, dos backtestings aqui é abril, tá? É 25 de abril, errei aqui. E tô colocando aí e tô divulgando, né? Antes eu colocava só o backtesting, agora eu tô colocando também as operações que eu faço através desse sistema, né? Então, como esse senhor aqui colocava a estatística a favor dele, né? Através de um sistema que funciona, né? E através do manejo de risco. Para mim, é tão importante como isso aqui. Esse 2 para 1, eu utilizo 2 para 1 de risco-retorno. Mas só isso não, eu não acredito que vai. A gente tem taxas, a gente tem slippage, né? Que é a diferença ali de execução de ordem. Então, só isso. De que forma mais, né, a gente pode colocar, né, a chance a nosso favor? A gente tem um sistema, né? A gente pode também colocar o manejo de risco a nosso favor, né? Existem algumas formas de se fazer isso e uma delas eu utilizo aqui, tá? Nessas operações, né? Então, outra curiosidade aqui, né, que o CEO da Renascença aqui falou, né? Ele falava que acertava 50,75% dos trades, né? Ou seja, a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas enfim, foi uma declaração dele. Mas ele tinha certeza que em 50,75% dos trades dele ele ia estar certo, tá? E ele tendo 100% de certeza que em 50,75% ele acertaria, né, eles podem alavancar isso, né? E fazer dinheiro, né? Fizeram alguns bilhões, né? Muitos bilhões, né? Dezenas de bilhões de dólares com esse tipo de estratégia. Então aqui estão meus trades, ó. Eu não tinha mostrado para vocês os trades de quinta-feira, né? Ficou faltando. Então, vamos lá. Eu utilizo o mesmo sistema, estou utilizando o mesmo sistema, né? Em todos os trades. Posso utilizar outro, posso, mas prefiro fazer a medição antes de colocar em conta real esses trades, tá? Então aqui na quinta-feira deu 9,3, vendi, tá? Vendi atrasado aqui para adequar o stop, tá? Fiz essa venda e tomei o stop, tá? Que foi esse primeiro stop aqui, das 10h55. Depois, novamente, tá? Aí eu troquei para os 3 minutos, né? Não é ideal fazer isso, tá? O ideal é sempre utilizar o mesmo tempo gráfico, né? Mas enfim, acabei fazendo aqui e tomando outro stop. Então, da mesma forma aqui que aquele senhor, né, o Gene Simons fazia, tô falando que ele fazia Bravo Mini Índice, não. Longe disso, não sei. Enfim, mas ele sabia qual que era a probabilidade, né? Enfim, pelo menos os seus robôs lá sabiam qual que era a probabilidade, né? Os engenheiros, enfim, os matemáticos sabiam qual que era a probabilidade de acerto e qual que era a probabilidade de erro do trade, né? Antes deles programarem lá. Então aqui, ó, eu sabia que em 40%, né, das vezes, esse trade aqui me paga 2 para 1. Então ele tinha 40% de chance aqui de chegar aqui nesse ponto laranja, tá? Né? Pelo backtesting que eu fiz no mini índice, né, de 5 minutos, enfim, a gente está no 3, mas
Eu não fiz o backtesting aqui dos três, mas acredito que o mercado é fractal, né? Então, você não descendo por 1 minuto, eu acho que isso aqui vai funcionar bem parecido, tá? E tem funcionado, né? Tem funcionado. Entrei aqui, tinha 40% de chance de ganhar e 60% de chance de perder. Mas quando eu ganho 2. Quando eu perco 1, né? Então, eu acabei perdendo mais um trade aqui, foi o segundo trade do dia. E esse aqui foi o terceiro trade do dia. Novamente o 9.3, tá? Acabei entrando aqui no rompimento e levei até o alvo, né? Recuperando aí o prejuízo, tá? Acabei aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, foram esses 3 trades, acabei saindo com 45 reais de lucro no dia aí, tá? Então é isso, gente. Essa é a importância, né, a gente vê um exemplo aqui, pô, todo respeito a esse senhor aqui, que trouxe, né, essa visão diferente aí para o mercado, né? Que trouxe que criou a revolução quant, né? Não é nada do outro mundo, gente. Isso aqui nada mais é do que a gente medir, né? Fazer backtesting, né? Na nossa realidade aqui é fazer backtesting e saber o que a gente está operando, né? Então a gente vê muito, tem uma cultura aqui, principalmente nessas salas de trade aí, não sei se vocês percebem, nada contra, todo respeito a esse pessoal, tá? São capacitados e tudo. Mas o que a gente vê são análises meio totalmente subjetivas, né? Nada contra também. Se o cara tá ganhando dinheiro, tá tudo bem. Mas o que a gente vê não é isso, né? A gente vê cada call, infelizmente, sem fundamento. Enfim, pelo menos as pessoas não, os analistas, eles não falam, né? Qual que é a probabilidade que tem do trade? Nada disso. Simplesmente chega e fala, chegou numa área aqui de resistência, ó, deu uma barra aqui de reversão e o mercado segurou e vamos vender. Tá, mas qual que é a probabilidade disso? Poderia ter caído aqui? Poderia, tudo. Mas assim, não passa uma probabilidade, então fica esse jogo aqui, esse trade de achismo, entendeu? E traz muito mais ansiedade para o trader, né? Aqui, quando a gente entra, quando a gente tenta entrar aqui nos trades do canal, a gente sabe que a gente pode perder. A gente perde várias vezes, mas a gente sabe que no longo prazo isso aqui vai dar certo, tá? E à medida que os trades foram evoluindo aqui, a gente vai trazer um resultado aqui para a conta, tá? A gente está operando em conta real. Por enquanto o resultado é baixo, a gente está com R$ 194, tá? Acumulados aqui. São 4 dias de operação, né? Então, quase R$ 50 de, de ganho por dia, né? E basicamente é isso. A gente coloca a chance a nosso favor, como esse senhor aqui, né? Inteligentíssimo, matemático, enfim. Trabalhou para o governo dos Estados Unidos, se não me engano, tá? Fazia, né? Então, basicamente é isso. Eu queria disponibilizar essa planilha para vocês e peço apoio de vocês, né? Quem puder se inscrever no canal, tá? Essa planilha aqui, ela vai ter as estatísticas do seu sistema, tá? Vai ter um espaço aqui para você que vai calcular o imposto de renda aqui automaticamente, tá? Não está pronta, mas assim que, que a gente atingir nossa meta aqui de inscritos, a gente vai disponibilizar essa planilha para vocês. Vai ter um espaço aqui também para você fazer o plano de trade, tá? Definir, né? A partir do momento que você define a sua estratégia, né? Você deixa claro, você coloca que seja num papel, que seja numa planilha, né? Ideal mesmo no papel, se você escrevendo, né? Parece que, sei lá, como você escreve, você não sei, enfim. Alguns dizem, né, que quando você escreve no papel, você absorve muito mais aquilo do que você colocar numa planilha. Mas enfim, não dá para disponibilizar papel, né? Então a gente vai disponibilizar uma planilha para vocês assim que a gente atingir 100 inscritos aqui no canal. Então, se inscreve, deixa o like. Se você deixar qualquer comentário aí, tipo uma mãozinha, uma palminha, qualquer carinha aí, já ajuda o canal a crescer, tá? E conto com seu apoio. Eu agradeço por você ter assistido o vídeo, tá? E é isso, o canal tá crescendo devagar, mas tá crescendo aí. Eu agradeço por cada um que se inscreve aí, por cada um que deixa um comentário, beleza? E é isso aí, até a próxima, valeu!